Vocês acham que preguiça e procrastinação são a mesma coisa, que são sinônimos? O que vocês acham? Saibam que, na verdade, há uma diferença significativa entre esses dois conceitos, tá? E entender essa distinção é crucial para conseguir trabalhar satisfatoriamente. Então, a primeira coisa que faremos aqui hoje, tá, é deixar muito claro que ser preguiçoso é diferente de procrastinador. No dia a dia, o preguiçoso sempre vai recusar fazer qualquer atividade que tem mínimo de trabalho. Então, não será um adiamento como o procrastinador, e sim uma recusa. E uma coisa muito importante que as pessoas confundem. Muitos acham que procrastinação tem a ver com gestão de tempo, tá? No caso, com a falta de gestão de tempo, tá? Mas isso não é verdade, tá? Procrastinação não tem a ver com gestão de tempo. É importante você entender e esclarecer que, em muitos casos, esse adiamento do procrastinador está relacionado a emoções. E o mais comum é a insegurança para realizar determinada atividade. Então, sendo assim, gente, procrastinação não se trata necessariamente de má vontade, e sim de um adiamento para tentar se sentir mais preparado. Porém, é muito comum que esse comportamento procrastinador ele leve ao quê? Ao acúmulo de tarefas atrasadas e dificuldades de cumprir prazo. É por isso que muitas pessoas associam o ato de procrastinar a uma má gestão de tempo. Só que gestão de tempo não é a causa da procrastinação, é o resultado. Ok, mas aí é o seguinte, Kati, e aí? Como é que você vai começar a neutralizar isso? Como vamos quebrar esse ciclo? O primeiro passo, ele é chamado de essencialismo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é aplicar o essencialismo na sua vida. Isso significa que quanto mais coisas você tiver para fazer, quanto mais elementos você tiver concentrando na sua vida, maior a chance de você diluir a sua energia entre várias prioridades ou vários projetos, tá? Em outras palavras, foco. Em decorrência da ansiedade, é comum começarmos a fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, para eliminar rápido. O mundo de hoje, esse mundo contemporâneo que a gente vive, ele acaba parece que exige isso da gente, tá? Mas, contudo, não dedicamos a atenção necessária no cumprimento de cada uma delas. Logo, cria uma lista gigante de tarefas, colocando as quais são urgentes em primeiro lugar. Por quê? Porque você está com um monte de coisa para fazer. Pode ser que nesse primeiro momento, olha só, você esteja cheio de coisas para fazer, cheio de coisas que se tornaram urgentes para você vir procrastinando há tempo, tá? Então, nesse caso, eu recomendo o seguinte: pegue e faça uma lista. Sabe o urgente do urgente? Pegue a coisa mais urgente e numere. Observe o grau de urgência de cada uma delas e priorize o urgente do urgente. Comece por aí. No final, quando você vê isso, tudo será muito mais feito com qualidade, porque você começa a priorizar. Além disso, gente, olha só, observe-se durante o dia e registre em quais momentos você se sente mais concentrado, porque ao perceber como funciona o seu cérebro, é possível aproveitar o tempo distribuindo as obrigações corretamente, com direito a intervalos de descanso, que aí é uma delícia, né? Então, quando você não foca, as coisas passam a consumir a sua energia vital. Daí a ideia de aplicar o essencialismo. Quando você aplica isso na vida, você passa a ter uma clareza maior do que verdadeiramente é importante, tá? E aí a chance de procrastinar essa atividade ou as coisas ao redor reduzem muito. O segundo elemento, ele tem a ver com o baixo desejo ou medo. Então, depois do essencialismo, você deve entender se você está procrastinando alguma coisa. Por quê? Por conta de um baixo desejo ou por conta do medo. É porque você não gosta de fazer determinada atividade? Isso é, você tem baixo desejo ou você está com medo?
Você se sente inseguro, você se sente insegura diante do desafio. Se for baixo desejo, aí você entra naquele ponto do essencialismo. Se é importante, tá? Se esse for o caso, e é um baixo desejo, você simplesmente não gosta. Certo? Então, eu te digo o seguinte, quando você precisa fazer alguma coisa que é importante, mas que você não goste, encara. Para de fugir, porque fugir não resolve. E um dia aquilo só vai, assim, vai ficar urgente, porque hoje pode ser que seja importante, lá na frente pode ser urgente. Tem um monte de coisas que eu preciso fazer que eu também não gosto, mas aí tem que encarar. Olha, muitos dizem que procrastinam pois são ansiosos e estão muito estressados. Gente, ansiedade e estresse não são problema, eles são efeito. A ansiedade e estresse, eles são efeitos de alguma outra coisa. Eles têm uma causa. Alguma coisa está gerando a ansiedade e o estresse em você. E muitas vezes é a procrastinação. Olha só, quando a causa da procrastinação não é o baixo desejo, ela se origina no medo. Na verdade, a maior parte do que nós procrastinamos, ela está realmente intimamente ligada ao medo, tá? Basicamente, você acaba procrastinando porque você se sente inseguro, você se sente insegura. Você tem medo de começar e não se dar bem, medo de começar e não dar conta, medo de fracassar. Logo, você nem começa, você fica procrastinando. Então, você fica com um pensamento tipo assim, se eu começar e não prosperar nisso que eu vou fazer, se eu começar e não ter sucesso nisso, logo eu não começo. Certo? Se te assusta, se te causa medo, então você vai reduzir, você não vai fazer. Gente, quando eu falo no processo do medo, a técnica mais importante para você lidar com a procrastinação causada pelo medo, ela se chama reduzir. E reduzir consiste em você dividir iniciativas grandes em partes menores. Quando você olha para partes menores, isso tende a diminuir a sua ansiedade, pois você passa a ver partes pequenas e seu cérebro pensa, não, peraí, isso assim eu consigo resolver, eu consigo dar conta. Então, muitas vezes, o que mais nos impede de começar é pensar em todas as coisas que precisam ser necessárias para concluir. Entende? Então, nos dias mais complicados, se comprometa em fazer apenas uma tarefa. Divida isso em partes menores e se comprometa com uma parte só. O objetivo é entender que, dependendo da situação, avançar em algumas questões mais elaboradas realmente não vai ser possível, vai gerar estresse e vai gerar ansiedade. Mas isso não necessariamente significa que você deve procrastinar. Então, assim, minha sugestão, se você está procrastinando porque você está com medo de errar, medo de fracassar, medo de não dar conta, então reduza. Divida o processo em etapas e vá realizando por partes, mas faça. Não deixe que essa ação, essa atividade saia do importante para ir para o urgente. Com o tempo você começará a se sentir mais seguro, mais segura, pois você verá que consegue sim realizar a atividade. E isso vai te fortalecendo, vai mandando para o seu cérebro a mensagem de que você dá conta sim. E quanto mais você fizer, mais você saberá, maior será a sua autoconfiança. E tudo aquilo que fazemos repetidamente, a gente fica bom. Seja um hábito bom ou seja um hábito ruim, porque é treino. Treino. Medo você cura com preparação e ação. Medo você não cura esperando esse medo passar, tá? Medo você não cura achando que você tem que ser perfeito. Porque, olha, inclusive, o perfeccionismo, ele é como
uma gasolina, eu diria, na fogueira do medo, tá? Só vai aumentar ainda mais. Então, não busque perfeição, busque fazer. Como diz o Mário Sérgio Cortella, o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer ainda melhor, tá? Então, ó, aí a frase de Mário Sérgio Cortella, eu super indico para vocês, tá? Gente, o terceiro elemento tem a ver com criar um ambiente saudável. Anota aí. Criar um ambiente saudável. A gente já falou de essencialismo, a gente já falou de baixo desejo ou medo, e agora a gente está falando de um ambiente saudável. E o que isso significa? Criar um ambiente saudável. Significa que você terá que criar um ambiente favorável para ação e não para procrastinação. Os estudos na área da neurociência do comportamento, eles apontam que quando sentimos a vontade de trabalhar em uma meta e executar determinada ação, nós temos uma janela de apenas 5 segundos. Ai, meu Deus, gente, é bem isso. 5 segundos para começar a agir, antes que o cérebro nos convença do contrário. Em outras palavras, você precisa criar um ambiente favorável para interromper o padrão de procrastinação, e isso força uma mudança mental que nos permite realizar uma ação. Então, criar um ambiente saudável, ele nos ajuda a tomar uma atitude, a tornar o processo mais fácil, mesmo quando não temos vontade. Pois o ambiente ele nos ajuda a superar a inércia inicial, e ele ajuda a romper com alguns aspectos que anteriormente nos levariam a procrastinar. Significa que você precisa agir antes, você precisa facilitar, você precisa fazer o que é certo. Que o processo, assim, você tem que fazer com que o processo se torne um hábito, tá? E tornar-se um hábito significa que você simplesmente repetiu a mesma ação por diversas vezes e você não quer transformar o ato em procrastinação. Vou dar um exemplo de um ambiente saudável, ok? Se você quer acordar e ir praticar exercício físico, procure, por exemplo, deixar ali ao lado da cama o seu tênis, a roupa que você irá usar para ir para a academia. Ou se você vai para caminhar, não sei que tipo de exercício você costuma praticar. Assim, quando você acorda, você já veste aquela roupa, já coloca o tênis, e o que era uma escolha certa se tornou uma escolha fácil. Se você quer meditar assim que acordar, deixa tudo que você usa para meditação ali, na sua frente. Isso dificultará a sua procrastinação, pois você criou um ambiente saudável, um ambiente favorável. Mais uma vez, o que era certo a fazer ficou fácil. Se você não quer acordar e já começar a checar seus e-mails e entrar nas redes sociais, deixe o seu celular carregando longe da cama, de preferência em um outro cômodo. Assim, a prática desse ato vai se tornar um processo mais difícil, porque você vai ter que fazer um esforço danado para poder começar a acessar as redes sociais. Tá? E outra coisa, se você nesse momento pensou o seguinte, mas eu uso meu celular para despertador. Olha só, para de arrumar desculpa, né? Para de arrumar desculpa. Quer mudar o hábito e o celular ali na cabeceira da cama não vai ajudar. Então, compra um despertador, gente. Ainda existe despertador. Eu sei que parece uma coisa meio cringe, meio antiga, mas existe despertador e funciona super bem. Eu tenho despertador. O quarto passo é chamado de a regra dos 5 minutos. Não ache estranho, tá? Isso é comprovado e funciona. O que isso significa? Consiste em você causar estímulos em si próprio. Basicamente, dizer para o seu cérebro, vou fazer essa tarefa só por 5 minutos. E eu vou explicar melhor, tá? A ideia é o seguinte, sempre que você precisar fazer algo que realmente não queira fazer, concorde em apenas 5 minutos. Literalmente. Defina um temporizador, se você quiser. Inclusive, eu recomendo usar um temporizador, tá? E se em 5 minutos você não sentir vontade de fazer aquilo, você pode desistir sem culpa alguma. E aqui, ó, seja para praticar um instrumento, seja para aprender um novo idioma, arrumar o armário, limpar sua caixa de e-mails, fazer um rápido treino ou praticar exercícios físicos, seja lá o que você estiver procrastinando.
Não importa o tamanho ou o tipo do seu projeto. Colocar 5 minutos sempre fará você se sentir melhor. Sempre fará. Tá? Então, diga para você mesmo: farei por 5 minutos e coloque o cronômetro e comece a fazer a atividade. Esse cronômetro, ele será ativado e você provavelmente desejará continuar. Essa é uma técnica que eu uso bastante. Às vezes tem tarefas que eu preciso fazer, mas que eu não gosto de fazer, tá? Como eu já falei, o que a gente faz com coisas que a gente não gosta? A gente encara. E quando essa coisa me incomoda muito, eu uso essa técnica. Então eu logo coloco lá um cronômetro de 5 minutos e começo a fazer a tarefa. Eu nunca quero começar, porque o procrastinador nunca quer começar. Mas uma vez que eu começo, é difícil manter a atividade, olha, por pelo menos 45 minutos. E eu estou sempre feliz por ter começado. Passou 5 minutos e ainda assim você não deu um tesão, aquele tesão não veio para fazer, mesmo que a vontade de continuar não te atinja, tudo bem. Você dedicou algum tempo valioso e pode sim se considerar vitorioso, orgulhoso de si. Se você não quiser continuar, você sabe que pode desistir sem culpa. Tá? Você fez os seus 5 minutos, porque saberá que você progrediu um pouco. E no dia seguinte, tente outra vez. Outra sugestão é não deixar para mais tarde, tá? Se der para realizar de manhã, então livre-se logo daquilo que você não gosta de fazer na parte da manhã. Porque com o tempo o cérebro vai criando um mindset que o fará realizar as tarefas sem maiores esforços e a procrastinação não será mais um problema na sua vida. Os pequenos incrementos de tempo, eles percorrem um longo caminho, especialmente quando executamos com foco e consistência. Então, não subestime o poder dos 5 minutos, tá? Não subestime. Lembrando, os 4 passos são essencialismo, baixo desejo ou medo, criar um ambiente saudável e a regra dos 5. É uma técnica comprovada e se vocês aplicarem, tenho certeza que vocês vão parar. Tá? Vão parar de procrastinar.